Olá, professores, tudo bem? Como vocês já sabem, meu nome é André e eu sou professor da oficina Módulo Intermediário. Bem, no vídeo de hoje, vamos aprender a trabalhar com a ferramenta lição. Vamos inserir uma lição na sala. Mas antes, vamos bater um papo. Para que é que serve a ferramenta lição? Né? É bom que a gente tenha conhecimento sobre a ferramenta antes de aprender a inserir. A lição é uma ferramenta do Moodle que ela como o próprio nome já diz, ela se comporta como se fosse um exercício. É uma ferramenta em que a gente configura as perguntas e as respostas e disponibiliza para o aluno. Ela tem uma série de configurações que permitem que a gente defina o que acontece quando o aluno responde uma questão. A gente pode configurar que se o aluno acerte a questão, ele avance na lição e vá para outra questão. A gente pode configurar também que, caso ele erre a questão, ele também avance para outra questão. Ou então, podemos configurar para que ele, quando erre a questão, ele não avance, ele volte e permaneça naquela questão até ele acertar. O intuito disso é você fixar algum conhecimento que você passou, né? Fixar o assunto. Então você pode configurar uma lição simples com algumas questões e que de modo que o aluno só consiga avançar para as questões seguintes quando ele acerte. Do contrário, ele vai ficar sempre sendo remetido para a mesma questão. Vamos aprender como é que a gente faz isso. Bem, então, a primeira coisa que devemos fazer é acessar o laboratório de edição. Vocês já sabem que esse laboratório está localizado no passo 3 da nossa oficina. Então, vocês vão lá no passo 3, que é atividades, clicam no laboratório de edição e vocês vão ser remetidos ao espaço de laboratório. Essa medida é necessária porque somente no laboratório de edição é que vocês têm poder de adição sobre a ferramenta. Lá foi um ambiente pensado justamente para isso, que é um local para vocês poderem exercitar e poderem colocar em prática tudo o que estamos vendo. Na oficina, de fato, na sala oficina de capacitação, vocês não têm poder de edição. É por isso que vocês não enxergam o botão ativar edição. Algumas pessoas têm comentado, me mandado mensagem ou postado no fórum tirar dúvidas, que não conseguem fazer as atividades, porque não encontram o botão ativar edição. Então, só reforçando que para fazer as atividades propostas nesses vídeos que eu faço, vocês devem ir para o passo 3 e clicar no laboratório de edição. O link está lá no passo 3. Então vamos lá. Clicar em adicionar uma atividade ou recurso. E aí vamos clicar na opção lição. É a primeira opção do bloco avaliação. Vou clicar em acrescentar. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Percebam, gente, que o Moodle ele está sempre entrando em contato com a gente. Quando eu clico aqui em adicionar uma atividade ou recurso, que eu seleciono o que é que eu quero acrescentar, essa coluna aqui, ela me mostra o que aquela ferramenta faz, qual é a utilização dela. Ou seja, lição. Uma lição publica o conteúdo em um modo interessante e flexível. Ela consiste em um certo número de páginas. Cada página normalmente termina com uma questão e uma série de possíveis respostas. Dependendo da resposta escolhida pelo aluno, ou ele passa para a próxima página ou é levado de volta para a página anterior. Eu falei disso um pouco antes nesse vídeo, se vocês quiserem rever é só voltar aí um pouco. Eu falo justamente disso, dessa
desse comportamento da ferramenta lição, porque ela permite que você configure para que o aluno avance normalmente, como se estivesse fazendo uma prova, ou também ele pode, dependendo do que você configura, ele só avança para a próxima questão se ele acertar a questão anterior. É isso que ele está dizendo aqui. A navegação através da lição pode ser direta ou complexa, justamente porque depende da forma que você vai configurando questão a questão. Dependendo em grande parte da estrutura do material que está sendo apresentado. Ou seja, esse texto aqui faz um resumo do que a gente conversou. A ferramenta lição, ela vai depender muito do seu propósito e de como você configura as questões. A gente vai ver isso na prática. Então vamos lá, acrescentar. Eu vou dar um nome à minha lição, lição 1. Olha, gente, toda vez que a gente está adicionando uma ferramenta, não sei se vocês repararam, seja fórum, tarefa, qualquer que seja a atividade que a gente está acrescentando, existem as opções aqui, ó, existem essas abas aqui, ó. Eu vou abrir todas aqui no expandir tudo, tá vendo? Expandir tudo. Bom, essa aparência aqui é caso vocês quiserem dar essa opção aqui é para você colocar um arquivo ou uma página web em uma janela pop-up, né? Ou seja, se você tiver um arquivo MP3 com um áudio de instruções ou uma página de instruções, uma foto, algum arquivo editado, né? Uma imagem que fale alguma coisa sobre a lição, como se fosse uma capa, a capa da lição, se você tiver, você insere aqui e quando o aluno clica na lição, ela abre como se fosse um pop-up, né? Abre uma janelinha. Barra de progresso, todo mundo já conhece, enquanto você está fazendo a lição, ele vai mostrando o quanto de porcentagem você já completou aquela lição. Vou chamar uma outra atenção aqui. A cada configuração que a gente tem aqui, existe esse botão de ajuda aqui, ó, um botãozinho azul com a interrogação. Então, essa opção aqui, ela nos descreve o que aquela configuração faz. Então, toda vez que vocês tiverem dúvida de uma configuração, clica no ajuda aqui que ele te diz o que aquela configuração faz. Por exemplo, barra de tarefa. Exibe uma barra de tarefa ou exibe uma barra de progresso na parte de baixo da lição. E aí, entre outras coisas, né? Não vou ler tudo. Então, a gente pode configurar para ter uma barra de tarefa, para o aluno visualizar a pontuação corrente, né? Ou seja, online, à medida que ele vai fazendo, ele vai vendo sua pontuação. Você pode configurar para ela mostrar um menu à esquerda. Você pode configurar para ela mostrar esse menu à esquerda só se ele alcançar uma determinada pontuação. Você pode configurar para que a lição tenha um formato de slide, número máximo de respostas / sessões. Então tudo isso é configurável. É por isso que o Moodle, a gente diz que o Moodle é dinâmico, justamente por isso. Um professor na sua sala real, né, vamos dizer assim, pode configurar a lição de uma forma, e um outro professor em um outro curso configura de outra forma. Então a mesma ferramenta, né, a mesma ferramenta lição, ela pode se comportar de uma forma ou de outra, dependendo das configurações. Disponibilidade, essa aba disponibilidade trata de o quão disponível vai estar essa lição. Eu posso definir, se eu ativar aqui do ladinho, ó, se eu clicar em ativar, eu ativo e digo quando essa lição abre e quando essa lição fecha. Posso configurar o limite de tempo, ou seja, a lição só vai estar disponível a partir do momento que o aluno começa, durante X minutos. Eu informo aqui. Informo se ela for protegida por senha também. Se eu escolher sim, eu tenho que informar uma senha. Enfim, existe uma série de configurações. Eu não vou falar aqui de todas, porque senão o vídeo fica muito grande. A ideia é que vocês justamente usem esse laboratório para experimentar, para estudar, para ver as configurações que são possíveis. Vocês têm um material básico e complementar lá na oficina, então vocês podem utilizar outros arquivos para ver as possibilidades das ferramentas, tá?
Eu quis dar uma geral aqui, comecei falando até um por um, mas não vou falar de todas não. É só para vocês terem a noção de o quão configurável é uma ferramenta lição. Mas eu vou avançar aqui, né? Só vou falar da nota, ó. A escala de nota, vou botar 10, porque justamente a maioria das avaliações a gente usa de 0 a 10, né? Então eu vou configurar aqui de 0 a 10. Não é personalizada a minha pontuação. E aí, número mínimo de questões eu posso configurar. Calcular o resultado das tentativas também. Se eu configurar... Não. Vou configurar aqui a nota, né? Colocar 10. Geralmente a gente usa a escala de 0 a 10. E vou salvar e mostrar. Percebam que a lição foi criada, mas no momento ela não tem nada, não tem nenhuma questão. Porque a lição é uma coisa, a ferramenta lição é uma coisa, só que a lição tem que ter questões dentro dela. Então, eu vou escolher essa opção aqui, ó, inserir páginas com questões. Eu vou inserir uma página dentro da minha lição. A lição já foi criada, mas está sem página nenhuma, está sem questão nenhuma. Vou clicar aqui. Bom, percebam que aqui nós temos as opções de como vai ser a minha página, né? Lembrem sempre que a gente está criando uma página, só que é uma página interligada com uma questão. Então, como é que vai ser nossa questão? A gente tem que informar se vai ser de múltipla escolha, de associação, dissertação, numérico, resposta curta ou verdadeiro e falso. Geralmente, a gente usa ou múltipla escolha, essas são as mais comuns, né? Múltipla escolha, verdadeiro ou falso. Mas existem outras opções, como vocês estão vendo aqui. Eu vou escolher verdadeiro ou falso. E vou inserir minha página com questões. Bom, minha página tem que ter um título. Então, página 1. Conteúdo da página. O conteúdo da página é justamente a minha pergunta. Então, eu vou colocar aqui. Pergunta 1. E eu vou ter. Aí, pronto. Já configuramos a pergunta, né? Aqui, como é uma situação hipotética, eu vou colocar a pergunta 1. Então, estamos configurando a questão. Já demos o nome da questão e o conteúdo. Ou seja, a pergunta. Agora a gente tem que dizer as respostas, né? Eu vou colocar aqui resposta 1. Não, resposta verdadeira. Imaginando que numa lição real, aqui estaria a resposta verdadeira para a minha pergunta. Esse retorno aqui é se eu quiser dar algum retorno, né? Independente da questão ser verdadeira ou não, para cada questão eu posso dar um retorno. Por exemplo, parabéns, você acertou. Ou você errou, essa questão está errada por isso, isso e isso. Vocês podem dar um retorno para cada questão. Aqui a pontuação da resposta correta. Eu vou deixar 1, porque essa resposta é verdadeira. E essa resposta aqui vai ser errada. Não, vou fazer o seguinte. E essa resposta aqui vai ser errada. Estou fazendo bem didático, viu, gente? Numa situação real, aqui seria, né, a resposta verdadeira, ia ter a resposta de fato. Bem, aqui seria a resposta errada. O retorno. Esta resposta está errada pelos seguintes motivos. E aí eu dou os motivos por que essa resposta está errada. Perceba que não é obrigatório. O retorno para a questão não é obrigatório. O que é obrigatório é a resposta. Essa pontuação aqui eu vou deixar 0 porque a resposta está errada e vou salvar. Pronto. Fizemos a lição e inserimos uma questão. Agora, minha lição já contém pelo menos uma questão.
O processo de inserir questões é isso aqui que eu fiz. Se a gente fosse incluir outra questão, eu iria escolher aqui, ó, adicionar uma nova página, questão, tá vendo? Se eu clicar aqui, eu vou estar inserindo outra questão. Mas nesse caso, eu só vou querer que minha página só tenha uma questão. E vou visualizar para ver o resultado. Bom, esta é a visão do aluno. O aluno, quando ele entra na lição, ele enxerga isso daqui. Como nossa lição só tem uma questão, ele está vendo aí a pergunta 1. Se nossa lição tivesse 10 perguntas, elas estariam listadas aqui. Bom, eu vou inserir mais uma questão para a nossa lição ficar um pouco mais viável e real. Vou inserir agora uma questão de múltipla escolha. Aqui vai ser questão 2. Questão 2. Pergunta 2. Resposta. Eu vou inverter agora. Resposta incorreta. Isso aqui não é obrigado não, gente. Estou colocando um retorno aqui, só para vocês verem como é que funciona. E vou colocar a resposta certa. Resposta certa. Retorno, parabéns. Não, acertou. Acertou. Pontuação para minha resposta incorreta é 0 e para a resposta correta 1. Percebam que eu posso colocar mais duas respostas aqui. Inserir mais respostas, né? Vou colocar a terceira aqui. Resposta incorreta. Percebam que eu posso colocar mais de uma resposta e mais de uma resposta correta e mais de uma resposta incorreta. Eu que decido aqui. Vamos entender que só tem uma correta. Pronto, então, ó. Eu tenho minha resposta 1. Minha resposta 1 é incorreta. O aluno recebe 0. A resposta 2 é correta, vai receber 1. Resposta 3 incorreta, vai receber 0. Vou salvar. Olha como é que está a minha lição. Eu tenho uma página, eu vou atualizar isso daqui. Vai ficar mais didático. Vou colocar questão 1. Questão 1. Salvar. Pronto. Tenho duas questões. Uma é de verdadeiro ou falso, outra múltipla escolha. Vou clicar em visualizar. Estou na questão 1. Vou clicar na resposta errada e enviar. Ó, sua resposta errada. Esta resposta está errada pelos seguintes motivos. Tudo que a gente configurou anteriormente. Vou continuar. Perceba que eu continuo na questão 1, tá vendo aqui? Eu escolhi a questão errada, cliquei em enviar, ele me dá o feedback aqui e ele volta para a questão 1. Por que que isso acontece? Vamos ver aqui, ó. Clicar em ferramentas. Olha o que foi que eu fiz, ó. Que eu acabei não falando com vocês, mas foi bom porque ficou bem didático. Destino da resposta correta. Então, o que é que o AVA está perguntando? O que é que você quer fazer quando a resposta for correta? Eu deixei próxima página. Eu posso deixar esta página, próxima página, página anterior, fim da lição, ou direcionar para uma questão específica. Então, o destino da resposta correta é a próxima página. O destino da resposta errada está esta página. Vocês conseguem perceber? O próprio AVA ele faz isso. A primeira questão, ó, a resposta correta, e quando ela for correta,
Então, necessariamente aqui é minha resposta verdadeira e aqui é minha resposta errada. Lembre que essa questão é de verdadeiro ou falso. Então, quando a resposta for falsa, o destino dele está esta página. É esse laço que faz com que, se o aluno errar, ele continue. Sempre na mesma questão. Ele só avança quando ele escolhe a opção verdadeira. Vamos lá para a questão 2. Eu estou aqui na questão 1, eu vou clicar a resposta verdadeira. Percebam que eu escolhi a resposta verdadeira e cliquei em avançar e ele me permitiu seguir para a pergunta 2. Então, estou na pergunta 2. Vamos olhar aqui como é que está configurado. Bom, vamos verificar as configurações da questão 2. A questão 2, como é que está? A resposta incorreta, eu vou querer que ele continue na página. E a resposta certa, próxima página. Salvar. Bem, vamos lá visualizar. Eu vou clicar na questão correta, vou mandar enviar. Ele me permitiu ir para a próxima questão. Eu vou clicar aqui numa resposta incorreta, mandar enviar. Ele me avisa, ó. Ele diz, minha resposta incorreta. Esta resposta está incorreta pelos motivos a seguir. Lembra que a gente configurou isso? Essa daqui é o retorno. Lembra aquele retorno lá? É o que a gente configurou e ele está aqui, ó. O retorno é a mensagem que é enviada para o aluno. Vou continuar. Ele volta para a pergunta 2. Vou escolher outra resposta incorreta. Mando enviar. Ele mostra a minha resposta. Diz que está errada. Eu clico em continuar. E ele volta. Esse é o laço. O laço que a gente configurou foi esse. Enquanto tiver a resposta errada, continue nela. Eu vou escolher a certa, mandar enviar. Pronto, ó, acertou. A gente configurou isso. Continuar. Acabou a lição. Vocês conseguiram perceber? A gente criou uma lição. A gente já sabe que a lição ela precisa de questões. Então a gente criou a questão 1, verdadeiro ou falso. Criou a questão 2, múltipla escolha. E nossas configurações foram o seguinte. Ao clicar na resposta errada, o que é que deve ser feito? Siga para esta página, ou seja, continue na mesma página. Clicou na resposta verdadeira, vá para a próxima página. Então, esse é um dos modos de configurar a lição em que você força que o aluno só avance quando ele acerte. Não quer dizer que esse é o modo correto. Não existe o modo correto. Existe o modo que você configurou. Existe o seu modo. Então, a gente poderia ter configurado para que, se ele errasse, avançasse do mesmo jeito, e aí você daria a nota dele com os acertos e os erros. Mas eu quis mostrar essa configuração aqui, que é que o aluno só avança quando acerta. Isso não serve tanto para uma ferramenta avaliativa, não serve tanto para você dar nota. Serve mais para você fixar algum assunto. E aí você só deixa ele avançar nas questões quando ele acerta, justamente para fixar. E aí você configura o retorno para, se ele errar, você dizer por que ele errou. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Percebam que os vídeos agora eles ficam um pouco mais longos, porque são ferramentas mais complexas. Afinal, nós estamos no modo intermediário. Então já saímos do básico. E estamos avançando, né? Estamos discutindo questões mais complexas. Então, naturalmente, os vídeos ficam um pouco mais longos, mas isso é necessário. Então, agora vamos botar a mão na massa. Espero que vocês deem um pulo lá no laboratório de edição e criem as suas lições, ok? As dúvidas que surgirem ao longo dessa atividade, postem lá no fórum Tira Dúvidas. Um abraço e até o próximo vídeo.